Olá pessoal, a gente vai deixar uma mensagem para vocês, tá? E a mensagem de hoje nós vamos ler o livro de Eclesiastes. Vamos ver 2 pontos aqui do livro de Eclesiastes e o tema de hoje vai ser o direcionamento de Salomão, de tantos outros, né? De vários e milhares que ele nos deixou, o livro de Provérbios, do próprio Eclesiastes, tá? De vários direcionamentos do homem mais sábio, né? Do mundo, tá? Vamos estar pontuando aqui 2 direcionamentos de Salomão para nossas vidas. Já convido você a abrir o livro de Eclesiastes, fazer essa leitura junto comigo. Vou estar colocando na descrição do vídeo aqui as passagens que nós vamos ler, tá bom? E que você não seja apenas um ouvinte, certo? Mas fazendo a sua parte. Tiago 1:22. Tiago 1:22. Não seja apenas ouvinte, enganando a você mesmo. Seja praticante da palavra. E é isso que nós incentivamos aqui. Faça a sua parte, se coloque no momento de intimidade com Deus. Você e o Senhor, você e a palavra da vida que Ele nos deixou. Faça a sua parte, tá? Busque essa comunhão com o Senhor. Quanto mais próximo do Senhor, mais confiamos. Amém? Antes de partir para o vídeo, tá? Convido você a curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá? Toda semana nós vamos estar trazendo vídeos aqui para você, direcionamentos bíblicos, passagens bíblicas para você, para trazer ânimo, para iluminar a sua vida. Hoje nós vamos ler aqui Eclesiastes 2, eu vou ler aqui do 2, capítulo 2, já no finalzinho, no verso ali 10 e 11, depois nós vamos ver já no final do Eclesiastes, tá? No capítulo 12, tá bom? Então vamos lá acompanhar essa leitura. Direcionamento de Salomão. Eclesiastes 2, já no verso 10. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei nada, prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Vou repetir. Tudo que desejei, eu busquei e consegui. Não me neguei nada, não me neguei prazer algum. Olha o que Salomão diz. Um pouquinho antes do verso 10, no capítulo 2, tá, de Eclesiastes, convido você a ler todo o capítulo 2 de Eclesiastes. Tá? Salomão ele vai estar falando aqui de tantas coisas que ele buscou, que ele conquistou, de plantações, de bens, de templos, de mulheres, né? De harém de mulheres, né? De várias coisas que ele, aos seus olhos, tudo o que ele desejava, ele não se negou nada. Porque ele estava buscando algum sentido na vida, né? Debaixo do sol, algum sentido terreno. Né? Ele não se negou nada. E ele tendo tudo, sendo o homem mais sábio, e ele tendo todas essas coisas, né, que aos nossos olhos carnais nós desejamos tanto. Ele tendo tudo isso, ele fala aqui, tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum, ele fala. Não me neguei prazer algum. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era correr atrás do vento. Era correr atrás do vento. E até um pouquinho antes aqui, ele falando, dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos, fiz jardins, parques e o enchi de árvores frutíferas, né, de todas as espécies, construí açudes para juntar água e regar meus pomares. Comprei escravos, escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado, rebanho, mas de todos que vieram em Jerusalém antes de mim.
Juntei grande quantidade de prata, de ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo o que um homem pode desejar. Olha isso aqui. Olha o que ele fala. Eu tive tudo que um homem pode desejar. E já na sequência ele diz, mas nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Olha isso. Vamos para o finalzinho agora. Capítulo 12 de Eclesiastes. 12, 13. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos. Em outra versão fala, porque isso é o essencial ao homem, o temor ao Senhor. Um homem que não se negou a nada, que teve tudo que podia desejar. Ele diz, nada fez sentido, foi como correr atrás do vento. Esse é o direcionamento de Salomão que nós vamos ver hoje. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, porque nós, carnais, humanos, pecadores, fracos, nos limitamos muito àquilo que nós conseguimos enxergar, nos limitamos muito nos nossos desejos, nos apegamos muito no nosso entendimento, queremos muitos bens, corremos muito atrás disso. Isso é importante? Meus irmãos. De fato, precisamos. Mas a gente precisa entender que isso não é o principal da nossa vida. Onde está seu coração? Onde está no seu coração? No dinheiro? O dinheiro, os bens, essas conquistas, está lhe dominando? Está lhe consumindo sua vaidade, seu ego, por essas conquistas? Isso está lhe dominando e consumindo? O próprio Salomão diz, nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido, meus irmãos. E ao final do seu livro de Eclesiastes, já na sua idade avançada, porque o livro de Eclesiastes, ele escreveu já com a sua idade avançada, na sua velhice. Ao final, a última palavra que ele diz, como se o Senhor estivesse dizendo assim a ele, essa é a última mensagem. Essa vai ser a sua última mensagem, Salomão. Na sua velhice, a sua última mensagem. E o que é que ele falou? O homem mais sábio. E o que é que ele falou? Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos. Isso é o essencial para o homem. Isso é o essencial para o homem. Olha que bênção. É isso que eu quero trazer para vocês, meus irmãos. Que bens, dinheiro, tudo isso é passageiro. Nada disso faz sentido sem o Senhor nas nossas vidas. Porque Ele é o nosso objetivo principal, o nosso coração tem que estar nele. Nós temos que estar prostrados diante do Pai, entendendo a obra redentora do Senhor, entendendo toda a criação, entendemos que somos filhos, que somos obras-primas do Senhor, que é através dele que vivemos, nos movemos e existimos, que é ele que nos dá capacidade, entendimento, sabedoria, que o alimento, o trabalho, a recompensa pelo seu trabalho é uma dádiva do Senhor para a sua vida. Entendemos que viemos do pó e para o pó voltaremos. Não é se apegando vamos lá. Passei por alguns momentos, esses dias, de pessoas compartilhando comigo, se apegando, como eu posso falar, por fama. Por fama de alguém. Hoje a gente vê muito esses
influencers, né? Influencers, essas pessoas assim tão famosas, de fato, alguns influenciam de fato para coisas boas, outros nem tanto, tá? Mas nós vemos pessoas se encantando por essas, né? E essas, nessa fama, nessas grandes riquezas, né? Nessa, transbordando nessa ostentação, né? Tudo isso, e as pessoas se apegando a isso, adorando a isso, tá? E isso não é o principal. Não é isso que o Senhor quer. Dinheiro, fama, nada disso faz sentido. Salomão teve tudo o que os olhos dele desejou. E entenda, o homem mais sábio do mundo, ó, o homem mais sábio que pediu a sabedoria ao Senhor Criador, ele nos afirma isso, que nada fez sentido. Foi correr atrás do vento. E sua última mensagem que ele nos deixa é que temamos ao Senhor, que possamos obedecer aos seus mandamentos. O temor ao Senhor, o respeito, a gratidão, a obediência, a devoção a Ele, ao nosso Deus soberano. Isso é o principal das nossas vidas. Entendendo que Ele é a nossa vida, meus irmãos. Entendendo que Ele nos confia dons e talentos para transbordar. Eles, que somos instrumentos do Senhor aqui na terra. Isso é o principal. Que devemos nos colocar a serviço um dos outros. Amar uns aos outros. Fazer para o próximo aquilo que quisesse, que fizesse por nós. A gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente queria que aquele outro fizesse por nós. A gente vê aqui nas Escrituras os dois principais mandamentos, que é amar o Senhor, o teu Deus, e amar o teu próximo como a si mesmo. É você amar, meu irmão. É você servir, é você se doar, é você se colocar no lugar do outro. E todas essas outras coisas que nós precisamos, como tem lá em Mateus 6. Já que estamos falando disso, eu vou estender um pouquinho aqui e vou achar aqui Mateus 6, para que você entenda isso que eu estou querendo falar aqui. Isso que eu estou querendo falar aqui. Me permita aqui, vou procurar aqui Mateus 6, tá? Mateus 6, deixa eu ver aqui a passagem. Realmente eu não tinha separado. Fiz aqui agora com vocês, vamos lá. Mateus 6, a partir do verso 25. Olha o que o Senhor fala. Por isso lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ou ao menos uma hora na sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Agora vem a deixa aqui. Porém, entretanto, todavia, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã,
pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. O que eu queria enfatizar aqui, trazendo esse direcionamento de Salomão, né, que nada faz sentido, que ele buscou todos os desejos ali, tudo aquilo ele conquistou, mas nada não passou de correr atrás do vento. Ao final ele diz que o importante ao homem é o temor ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Mas a gente, de fato, em alguns momentos, corremos loucamente atrás desses bens, desses ganhos, né? Acabando deixando se ofuscar, né? E se distrair e se desviando de fato do que é importante para a nossa vida. Porque Deus sabe do que precisamos, meus irmãos. Deus sabe. Porém, Satanás lança sobre nós medos, angústias. E o Senhor diz, não tenha medo. E Satanás diz, tenham medo. Eu quero vocês, aprisionar vocês nesse medo, nessa angústia, nessa preocupação que vocês têm. Por isso que eu incentivo a leitura. Convido você a ler Mateus 6, né? Porque aqui o Senhor diz, não se preocupem, meus filhos. Eu sei do que vocês precisam. Me busquem em primeiro lugar. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quanto mais próximo, mais confiamos. A palavra do Senhor é importante por conta disso. Porque quanto mais lemos, quanto mais oramos, quanto mais nos colocamos diante do Pai, mais entendemos a sua soberania, o seu poder, a sua grandeza. Que Ele é o primeiro e será o último, que não viu nenhum outro além dele, antes dele, para que ele devesse alguma coisa. Ele é o primeiro, meu irmão, criador de todas as coisas. Somos obra-prima do Senhor. Aqui nas Escrituras fala, se nós que somos carnais, pecadores, se um filho nosso nos pede peixe, nós vamos dar a ele escorpião, nós vamos dar a ele cobra. Se nós falhos queremos dar o melhor para o nosso filho, quanto mais nosso Pai Celestial. Quanto mais nosso Pai Celestial. Mas que você possa entender que o importante da vida, o número um, é o Deus da tua vida. É buscar o Senhor, é estar diante dEle. Busca Ele em primeiro lugar. Não se deixe ofuscar por bens, por ganhos, por dinheiro, por conquistas. O homem mais sábio do mundo, na sua velhice, em toda a sua experiência, ele fala, nada disso faz sentido. É como correr atrás do vento. O importante ao homem é temer o Senhor. Então, meu irmão, não se deixe cobiçar, não se deixe se dominar por fama, por dinheiro, por conquistas. Eu não quero ser aqui, você não me entenda errado. Dinheiro não é bom. Não, é um facilitador. Precisamos de recursos. Tá? A Bíblia está cheia de direcionamentos sobre isso também. Mas o importante é que você entenda onde está seu coração. Aquele homem rico, nas passagens aqui do Novo Testamento, que já tinha tudo, bens, ele fala, meu Deus, o que é que eu preciso para ter a vida eterna? E o Senhor, sabendo que o dinheiro, a riqueza que ele tinha, dominava ele, o Senhor diz, deixa tudo que tu tem, dá tudo aos pobres e me segue. E o que esse homem faz? Ele baixa a cabeça e vai seguir a vida dele, ele não segue o Senhor. Porque ele estava apegado ao dinheiro mesmo, aos bens, à fama. Isso está errado. É aí que está o erro. É aí que está o erro. O seu coração, onde está o seu coração? No Pai, entendendo que aquilo que você tem é Ele que lhe confia, entendendo que tudo que você tem é o Senhor que derrama sobre você, que não é você, que não é pela sua força, que é o seu Criador que lhe capacita para isso. E você sendo grato, abençoando vidas, transbordando, dizimando. Então essa é a vontade do Senhor. Então hoje eu quero deixar esse direcionamento de Salomão para você. Tudo isso é correr atrás do vento, nada disso faz sentido. E enfatizar ainda mais que a última mensagem do homem mais sábio do mundo, que ele nos deixou no livro de Eclesiastes, com a sua idade avançada, isso é muito forte, meu irmão. O homem mais sábio do mundo, com a sua idade avançada, você quer ser mais sábio do que ele? Olha o que o homem fala. Não seja tolo, meu irmão. Olha o que o homem fala. Temor ao Senhor
e obedecer os seus mandamentos é fundamental aos homens, é o essencial aos homens. Convido você a se colocar diante dessa palavra, se permitir que o Senhor toque no seu coração, que você não seja apenas um ouvinte. Faça a sua parte, meu irmão. Você e Deus, você e as Escrituras. Deus abençoe, que o Senhor ilumine a sua vida, que o Senhor lhe guie. E você lembre que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. E que nós não deixemos que nada nos domine, nada. E a fama e o dinheiro é um desses. Que nada nos domine. Que tudo isso não faz sentido, é tudo passageiro. Estamos aqui pela glória eterna. Deus abençoe.